Pessoal, bom dia. Ontem não deu tempo de gravar essa terceira parte, então estou gravando agora. Última parte, último vídeo sobre o capítulo 6 bases. Veja aí o que eu separei para a gente estar comentando aí nesse último vídeo, né? Então, começar aqui introduzindo o conceito de vetores ortogonais. Então, dois vetores U e V são ortogonais. Olha o símbolozinho de ortogonalidade. Quando uma dessas duas opções ocorrer. Primeira opção, um dos dois é nulo. Segunda opção, eles admitem representantes ortogonais. Então, o que significa a primeira opção? Significa o seguinte, o vetor nulo é ortogonal a todos os outros vetores. Tá? Segunda opção, representantes ortogonais. Esse é o caso deles, não são vetores nulos, mas você fala, U é ortogonal a V. Então, o que isso significa? Significa que eles admitem representantes ortogonais, ou seja, dá para formar, dá para desenhar um triângulo retângulo utilizando esses dois vetores. Então, um dos vetores ortogonais, U, um representante dele fica, digamos assim, é um dos catetos do triângulo retângulo. O outro vetor ortogonal, V, é o outro cateto, e a hipotenusa do triângulo retângulo vai ser justamente a soma dos dois vetores ortogonais. Então, em suma, resumindo, vetores ortogonais é quando um dos vetores é o vetor nulo, ou quando nenhum dos dois é nulo, mas dá para formar um triângulo retângulo como esse da figura aí que eu mostrei para vocês, tá certo? Essa é a questão da ortogonalidade. Note que nós vamos voltar nesse assunto e vamos aprofundar mais no capítulo 8, capítulo de produto escalar. Mas por enquanto é isso que eu queria falar para vocês. Qual que é a coisa mais importante para a gente guardar aqui sobre... Qual que é a coisa mais importante para a gente guardar aqui sobre a ortogonalidade? É esse resultado que eu estou mostrando aqui agora para vocês. Um vetor U é ortogonal a V, C e somente C, norma de U mais V ao quadrado igual norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado. Teorema de Pitágoras, no fundo, né? Porque na realidade, o que isso aqui está dizendo pra gente? O que é a norma de U mais V que eu mostrei na figura? Vamos mostrar lá para a figura, a hipotenusa. Então, no fundo, triângulo retângulo, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. No fundo, é isso que esse teorema está dizendo, tá? E vale também para o caso de um dos vetores ser nulo, porque aí, por exemplo, se o U for nulo, vai zerar aqui o vetor U, vai zerar aqui o vetor U, vai ficar norma de V ao quadrado igual a norma de V ao quadrado. Então, essa equivalência é geral. Ela vale sempre que dois vetores forem ortogonais. Norma da soma ao quadrado é igual a soma das normas ao quadrado. Tá? Bom, o próximo conceito que eu preciso introduzir para vocês é o conceito de base ortonormal. A gente já viu anteriormente o que é uma base. Base são três vetores LI, ou, para ser mais preciso, uma tripla ordenada de vetores LI. Tá certo? Isso é uma base do V3. O que tem que haver a mais, o que mais uma base precisa ter para ser chamada de base ortonormal? Então são duas características. Para ser uma base ortonormal, a norma dos vetorizinhos da base E1, E2, E3 tem que ser igual a 1, quer dizer, todos os vetores da base têm que ser unitários, e eles têm que ser 2 a 2 ortogonais, ou seja, E1 ortogonal E2, E2 ortogonal E3 e E1 ortogonal E3. Então eu fiz até um desenho aqui para tentar ilustrar o que seria uma base ortonormal. Olha, então eu fiz um desenho aqui, fiz uma pequena animação aqui no computador para vocês verem o que seria a ideia de uma base ortonormal. Então é essa aqui, quer dizer, os vetores têm, se você imaginar que esses três vetores que eu desenhei aqui, eles têm norma 1, e você perceber que eles estão todos 2 a 2 ortogonais, essa é a imagem que forma na nossa mente quando a gente ouve esse conceito, ou lê em algum lugar, base ortonormal. Essa é a ideia que você precisa ter na sua mente. Os três vetorizinhos, todos com norma 1, então imagina que eles têm, cada um aqui tem comprimento 1, e 2 a 2 ortogonais, tá certo? Então esse é o conceito de base ortonormal. Bom, agora que nós já introduzimos a questão da ortogonalidade e a questão da base ortonormal, nós vamos fechar o capítulo 6 discutindo esse teorema. Eu chamei aqui de teorema, na verdade no livro ele consta como proposição 4 da página 42. Ele é realmente muito importante, porque ele é uma proposição, é um teorema que nos ensina como calcular a norma de um vetor a partir das suas coordenadas, contanto que essas coordenadas estejam com respeito a uma base ortonormal, que eu acabei de explicar o que é. Então vamos ler esse teorema, está lá na página 42, proposição 4. Se E1, E2 e E3 é uma base ortonormal,
e o vetor u tem suas coordenadas x, y, z em relação a essa base, então a gente pode calcular a norma de u como raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, tá certo? Lembrando aqui no enunciado, né, que falar que o vetor u tem coordenadas x, y, z nessa base é a mesma coisa que dizer que u é igual a x vezes z1 mais y vezes z2 mais z vezes z3, tá certo? Então, só lembrando, as duas coisas aqui são equivalentes, tá? Mas, enfim, a gente tem que provar que a norma de u é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Vamos ver essa demonstração aqui. E eu vou fazendo as figuras, conforme a gente for desenvolvendo essa demonstração, eu vou usando essa figura aqui que eu criei para ir explicando para vocês. Então, a demonstração começa dizendo o seguinte, olha, como E3 é ortogonal a E1 e E3 é ortogonal a E2, quer dizer, é bem essa situação aqui, o vetor E3 está ortogonal aos dois ao mesmo tempo. Então, consequentemente, o E3 vai ser ortogonal à soma dos dois. Claro que vai, né? Porque a soma dos dois vai ser um vetorzinho bem nessa... Se você fechar aqui um quadrado, imaginar o quadrado fechando aqui, vai ser um vetorzinho bem nessa diagonal, vai ser um vetorzinho aqui nesse plano cinza também. Esse plano cinza da figura aqui. Então, o E3 estar ortogonal ao E1 e E2 faz com que o E3 esteja ortogonal à soma do E1 com o E2. Mais ainda, qualquer múltiplo do E3 estará ortogonal com qualquer combinação linear de E1 com E2. Esse xe1 mais ye2 é uma combinação linear de E1 e E2. Né? Como o E3 está ortogonal ao E1, E3 está ortogonal ao E2, qualquer múltiplo do E3 vai estar ortogonal a uma combinação linear de E1 e E2. Então eu até fiz uma figura aqui para vocês verem. O que seria um ZE3, um múltiplo do E3? Seria esse vetor aqui. Ó. Vamos colocar um vetor aqui para representar esse múltiplo do E3. Pronto, esse vetor laranjinha aí. O que seria uma combinação linear de E1 e E2? Que é isso que aqui no texto ele colocou como xe1 mais ye2. xe1 seria esse vetorzinho azul. É esse vetorzinho azul que eu vou colocar aqui. ye2 é esse vetorzinho vermelho. Tá? É um exemplo, né? Quer dizer, xe1 pode ser qualquer número real x vezes z1. ye2 pode ser qualquer número real y vezes z2. A hora que eu estou colocando esses vetores azul e vermelho, seria um caso particular de xe1, no caso do azul, e de ye2, no caso do vermelho. O que seria então a combinação linear? A combinação linear xe1 mais ye2 é essa soma dos dois. Como é que ficaria essa soma aqui na figura? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu tentar levar um pouco para o lado aqui, para caber aqui. Ó. Quer dizer, aqui, veja, tanto o vetor xe1, que é o azul, como o ye2, que é o vermelho, eles estão ambos saindo do mesmo ponto. Então aqui está o ideal para fazer a regra do paralelogramo. Vamos fazer a regra do paralelogramo aqui. Olha lá. Uma reta passando pela ponta desse vetor e paralelo ao vermelho, e outra reta passando pela ponta do vermelho e paralelo ao azul, tá certo? Aí imagine um pontinho aqui na interseção das duas retas. Pum, apareceu um pontinho lá. Agora, esse vetor que vai aqui desse ponto que o mouse está mostrando até esse ponto aqui da interseção é justamente o azul mais o vermelho, é o xe1 mais ye2, é a combinação linear. Está aqui esse vetor, está lá. Tá certo? Então, quer dizer, ó, e novamente a gente vê como que está correto isso que ele falou aqui, ó, ZE3 ortogonal a xe1 mais ye2. Você vê, você tem a visualização aqui, ó, o ZE3, que é o laranja, ortogonal a esse lilás que apareceu aqui. Esse lilás é justamente o xe1 mais o ye2, tá certo? Beleza, então esse é o começo do raciocínio dele, mas a gente precisa terminar a demonstração chegando nessa fórmula aqui para a norma, né? Então vamos continuar aqui, beleza. Visto isso, vamos lembrar que o vetor u é xyz, ou seja, ele é igual a xe1 mais ye2 mais e3. Então a norma de u ao quadrado é igual à norma de tudo isso aqui elevado ao quadrado. Já que u é igual a isso, norma de u ao quadrado é igual a norma disso ao quadrado. Só que a gente acabou de ver que essa parte aqui, o z3, aqui ó, z3 é ortogonal ao xe1 mais ye2. Então pelo teoreminha que eu tinha falado antes, né, aquela equivalênciazinha aqui, ó, que eu falei que é consequência do teorema de Pitágoras, quando dois são ortogonais, eu posso quebrar essa norma ao quadrado da soma em duas normas ao quadrado. É justamente o que eu vou fazer aqui. Eu vejo que o Z3 é ortogonal ao xe1 mais y2, então eu quebro essa norma ao quadrado em duas. Vai ficar a norma do xe1 mais y2
ao quadrado mais a norma do z3 ao quadrado. Só que tem um detalhe, o xe1 também é ortogonal ao y2. Aqui o xe1 é o azul, o y2 é o vermelho, eles também são ortogonais. Então dá para quebrar mais uma vez. Então no final vai ficar assim, norma de u ao quadrado é igual norma do xe1 ao quadrado, mais norma do y2 ao quadrado, mais norma do z3 ao quadrado. Note que só foi possível quebrar essa norma ao quadrado em 3, essa grandona aqui que tinha no começo em 3, por causa da ortogonalidade dos vetores, que é a consequência da ortogonalidade da base E1, E2, E3, por ela ser ortonormal, então os vetores dela são ortogonais. Bom, tem uma fórmula no capítulo 3, né, que dizia assim, norma de alfa V é igual ao módulo de alfa vezes norma de V. Alfa é um número real, V é um vetor. Norma de alfa V, módulo de alfa vezes norma de V. Uma formulinha lá do capítulo 3. Vamos aplicar essa fórmula aqui. Vamos aplicar 3 vezes essa fórmula. Então a norma do xe1 vai virar módulo de x norma de 1. É claro que como está elevado ao quadrado aqui, vai ficar elevado ao quadrado aqui também. E a mesma coisa para a norma do y2, mesma coisa para a norma do z3. Resultado, lembra que o fato de ser base ortonormal, as normas dos vetores é tudo 1. Então essa norma de 1, norma de 2, norma de 3 vai ficar tudo 1. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado ao quadrado vira 1. Módulo elevado ao quadrado, você pode tirar o módulo, porque vai ficar número positivo de qualquer jeito, né? Então, no final das contas, tirando o módulo aqui, deixando só elevado ao quadrado, e lembrando que 1 ao quadrado é 1, a fórmula fica assim, norma de u ao quadrado igual x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Tirando raiz dos dois lados, norma de u igual a raiz de x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, que é o que a gente queria e precisava demonstrar. Só para terminar a figura aqui, né? A gente acabou de ver o seguinte, quem que seria esse vetor u aqui na figura? O vetor u, eu até fiz um vetor aqui para representar ele. Seria esse vetor verde aqui, ó. Esse vetor verde representa o u. Então o que a gente está vendo é o seguinte, a norma, o comprimento desse vetor u vai ser o x ao quadrado, né, mais y ao quadrado mais e ao quadrado, que são as coordenadas dele nessa base. X é 1 mais y é 2 mais e é 3. Quer dizer, o x é na verdade o comprimento desse vetor. O y é na verdade o comprimento desse vetor vermelho, que é o y é 2. E o z é o comprimento desse vetor laranja, que é o z é 3. Então, só para concluir a figura, né, a gente coloca aqui mais uma reta aqui. Porque agora como é que... Aqui, esse lilás aqui embaixo é o x é 1 mais y é 2. Ele é esse vetor aqui. Agora eu preciso somar ele com o z3 para dar o verde. Então, regra do paralelogramo de novo. Ó. Vocês estão vendo o paralelogramo se formando aqui? Ó? Porque tanto o laranja quanto o lilás estão saindo do mesmo ponto. Então, esse lilás é o x é 1 mais y é 2. Mais o z3, a gente fecha o paralelogramo. E aí você tem a figura. Essa figura... ela mostra para você, ela dá uma ajuda na visualização de que a norma desse vetor verde que é o u é x, que seria o comprimento do azul, ao quadrado, mais y ao quadrado, y é o comprimento do vermelho, mais z ao quadrado, comprimento do laranja, tudo isso raiz quadrada, tá certo? Bom, então por esse vídeo é só e até a próxima.